Saudações, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Chegamos à sexta-feira, dia 11 de outubro. E hoje é dia de recapitulação da lição, abordando os principais tópicos estudados durante a semana. Essa semana foi a lição 2, que teve como título Sinais da Divindade. Vamos orar para iniciarmos a nossa recapitulação. Grandioso Deus, aqui estamos mais uma vez para entregar nossa vida, nossa mente nas Tuas mãos, para o Teu louvor, para que o Espírito Santo complete a obra que Ele começou no estudo da lição dessa semana. E que os sinais da divindade de Jesus também fiquem gravados na nossa mente e no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. O verso para memorizar dessa semana está em João, capítulo 11, verso 25 e 26. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Reflita mais uma vez sobre o fato notável de que o Filho Divino e Eterno de Deus se esvaziou de si mesmo e tornou-se Deus encarnado. Essa extraordinária realidade é amplamente fundamentada nas Escrituras. Nossas capacidades humanas limitadas são desafiadas ao tentarmos compreender essa realidade infinita. A fim de nos ajudar nesse esforço, Deus fez o máximo para que pudéssemos compreender, tanto quanto possível, essa verdade bíblica essencial para a salvação. Nessa semana, nós refletimos sobre 3 milagres que constituem provas conclusivas da divindade de Cristo. Esses milagres oferecem evidências adicionais, deixando claro que Jesus é mais do que simplesmente um homem. Como exemplo, considere a Transfiguração no Monte, um evento no qual seu círculo íntimo de 3 discípulos testemunhou sua impressionante e divina glória. Inesperadamente, ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Encontramos esse relato em Mateus 17, verso 2. Além disso, esse milagre foi claramente atestado por Moisés, que foi ressuscitado, e por Elias, o profeta transladado. Ou quem pode negar a divindade de Jesus no milagre da multiplicação dos pães e peixes? Tal fenômeno foi único, sem precedentes na história. Alguns creram, entretanto, estranhamente, outros não creram, apesar das evidências claras. É muito trágico que a teimosia e o orgulho os tenham levado a enxergar as trevas em lugar da luz do mundo que estava ali, diante deles. O grande Eu Sou, a quem o reverenciado profeta Moisés conhecia, habitou entre eles, mas se recusaram a recebê-lo como Messias. O pão material, no milagre da multiplicação, tinha como objetivo direcionar a atenção do povo para Cristo, o pão da vida, que não apenas provê e sustenta a vida corporal, mas também concede a vida eterna. Ao analisarmos a fundo a expressão Eu Sou, no contexto do Evangelho de João, percebemos que o discípulo estava especialmente atento à representação divina de Deus revelada a Moisés na sarça ardente. Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, verso 14. Jesus aplicou esse título diretamente a si mesmo, em declarações como Eu sou o caminho, a verdade e a vida, conforme João 14, verso 6, e Eu sou a ressurreição e a vida, que se encontra em João 11, verso 25. Em João capítulo 9, versos 1 até o 34, o poder divino de Jesus também se evidenciou na cura do cego e, particularmente, como detalhado em João 11, no notável milagre da ressurreição de Lázaro. No comentário a seguir, vamos estudar mais a fundo esses 2 milagres.
Em breve contemplaremos o rosto de Jesus e nosso corpo mortal será transformado, segundo o próprio corpo imortal e glorioso de Cristo. Esse evento será extraordinário. Nós o conheceremos, experimentaremos o seu amor e passaremos a eternidade em sua presença, sem nunca esgotar o tema de seu amor incomparável ou compreender plenamente sua natureza eterna. Vamos analisar a declaração "Este é verdadeiramente o profeta", que está lá em João capítulo 6, verso 14. Quando Cristo alimentou os 5.000 com os poucos e simples ingredientes do almoço de um menino, aqueles que testemunharam o milagre disseram o seguinte sobre Jesus: "Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo." Essas palavras remetem às palavras de Moisés, que apontam para um tipo de Jesus. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Deuteronômio 18, verso 15. É razoável considerar Moisés como um tipo de Jesus. Afinal, eles compartilham semelhanças em suas missões de libertar as pessoas da escravidão, por exemplo. Entre todos os personagens bíblicos, Moisés é aquele que mais se assemelha a Jesus em seu ministério de intercessão. Depois que Israel, no deserto, se rebelou contra Deus ao adorar o bezerro de ouro, Moisés se ofereceu para morrer em seu lugar, para ser o substituto do povo. Em Êxodo 32, verso 32, nós lemos o comovente relato do apelo de Moisés a Deus para que poupasse a vida do seu povo rebelde. Moisés falou com Deus dizendo: "Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, peço-te que me risques do livro que escreveste." A dedicação abnegada de Moisés ao seu povo rebelde e seu desejo de morrer em lugar dos outros são dignos de admiração. No entanto, tal oferta graciosa não pode conceder perdão do pecado nem diminuir a sua penalidade, que é a morte, pois apenas o sacrifício do divino profeta Jesus poderia realizar tal façanha impossível. Somente Jesus possui a justiça e a vida necessárias para substituir nossos pecados e a morte. Analisaremos mais profundamente agora a cura do cego que se encontra em João 9, versos 1 ao 34. Como nós vimos na semana passada, na narrativa sobre o paralítico, o homem estivera neste estado desesperador durante 38 anos. Contudo, o cego mencionado em João 9 era cego de nascença. Imagine nunca ter tido a chance de ver nada nem ninguém. Além disso, para agravar a situação, esse pobre cego não apenas sofreu fisicamente, mas também enfrentou sofrimento espiritual, mental e emocional. A percepção pública era que aqueles que estavam doentes na sociedade sofriam por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais. O cego foi levado a acreditar que não apenas as pessoas ao seu redor o consideravam culpado, mas que até mesmo Deus olhava para ele com desfavor. Esse equívoco também estava na mente dos discípulos, levando-os a questionar: "Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego?" Em seu anseio por atribuir culpa, eles se assemelhavam a cristãos bem-intencionados, porém equivocados nos dias de hoje. Da mesma forma, os amigos insensatos de Jó tentaram atribuir a culpa a ele por sua tragédia e terrível doença. Vamos aprender com esses erros. Em vez disso, por que não seguirmos o exemplo de Jesus, concentrando-nos na solução, não no problema? Ele veio a este mundo não para condenar, mas para salvar. A resposta de Jesus expandiu a visão dos discípulos sobre a sua missão a um nível mais elevado.
Deus desejava usar a cegueira desse homem para revelar seu poder de cura. Além disso, esse milagre pretendia revelar que Cristo é o doador da vida eterna e da sabedoria, inspirando as pessoas com a luz da verdade e da salvação. Cristo relacionou sua obra com a luz do dia, dizendo: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. João 9, versos 4 e 5. É bastante revelador e irônico que os líderes religiosos, dotados de visão física intacta, tenham teimosamente se recusado a enxergar a luz que Cristo irradiava ao seu redor. Assim, eles deliberadamente se envolveram cada vez mais profundamente na escuridão espiritual, até que sua cegueira para a verdadeira luz se tornasse irreversível. Por outro lado, a receptividade do cego à luz de Cristo não apenas lhe proporcionou a capacidade de ver fisicamente, mas também permitiu que sua visão espiritual fosse esclarecida, possibilitando o reconhecimento de Jesus como o Filho de Deus, o único digno de adoração. Jesus poderia ter curado o cego imediatamente, mas, por motivos sábios, ele queria que o homem participasse do processo de cura. Depois de usar saliva para fazer argila, o Salvador espalhou a mistura nos olhos do cego. As mãos que fizeram e aplicaram o bálsamo eram as mãos do Criador, o único capaz de curar, aquele que moldou a terra e as estrelas. O cego, assim ungido com argila, obedeceu às palavras de Cristo e dirigiu-se imediatamente ao tanque de Siloé para se lavar. Ao fazê-lo, foi curado instantaneamente. Podemos comparar essa história com a narrativa do Antigo Testamento sobre Naamã, o comandante do exército sírio. O profeta Eliseu instruiu Naamã a se lavar 7 vezes no Rio Jordão para ser curado da lepra. No início, Naamã resistiu vigorosamente, mas acabou cedendo, lavou-se e foi miraculosamente purificado. A argila úmida não continha propriedades mágicas. Somente Cristo era capaz de curar o cego. O Salvador apenas usou a substância como um canal para seu poder. Além disso, podemos argumentar que Jesus usou agentes terapêuticos simples para promover o seu uso na cura. Cristo fez uso dos simples agentes da natureza. Se, por um lado, ele não encorajava o uso de medicamentos compostos de drogas, por outro lado, aprovou o uso de remédios simples e naturais. O desejado de todas as nações, página 662. Jesus é capaz de curar e está disposto a fazer isso hoje, seja instantaneamente ou gradualmente, por meio de milagres diretos ou de remédios simples? Como devemos participar de seu ministério de cura como seus representantes? Reflitamos sobre essa citação inspirada. Jesus está tão disposto a curar o enfermo hoje como quando estava pessoalmente na terra. Os servos de Cristo são seus representantes, instrumentos pelos quais ele atua. Por intermédio deles, Jesus deseja exercer seu poder de curar. O desejado de todas as nações, página 661. O próximo tópico que vamos ver é a ressurreição de Lázaro. Esse relato está em João capítulo 11, versos 1 ao 44. E o comentário diz que Jesus disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Observe novamente que Jesus usou a expressão divina eu sou, para destacar que ele não apenas dá a vida, mas ele é a própria vida. Essa promessa garante o seu cumprimento quando Jesus voltar
para levar os seus queridos para casa. Aqueles que dormem em Cristo serão acordados numa fração de segundo na ressurreição, como se o tempo não tivesse passado. Aqueles que descansam em Jesus aguardam o dia da ressurreição e participarão da vida e do destino eterno com Cristo. Jesus confirmou essa gloriosa realidade ao assegurar aos seus discípulos: porque eu vivo, vocês também viverão. João 14, verso 19. Jesus é a própria vida e o doador da vida. Ao acreditarmos nessas verdades bíblicas, não deveríamos temer a morte. Em sua primeira epístola, João reitera essa verdade. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João capítulo 5, versos 11 e 12. Essa esperança gloriosa é bem aquilo de que o mundo precisa desesperadamente, pois ninguém possui vida exceto Cristo. Ele é a única solução perfeita para a condição de decadência da humanidade. Essa verdade é a melhor notícia de todas e devemos ansiar por compartilhá-la com um mundo que está à beira do desespero. Em Cristo, há vida original, não emprestada, não derivada. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para aquele que crê. O Desejado de Todas as Nações, páginas 423 e 424. Encerramos aqui a lição 2. Espero que todos nós tenhamos sido ricamente alimentados pela Palavra de Deus. Aguardo você amanhã para iniciarmos a lição 3. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.